O flagelo das fake news. Estudo da OCDE aponta que brasileiros são os piores na hora de reconhecer uma notícia falsa. São Carlos, oeste do estado. Homem é preso por homicídio após incendiar casa com uma mulher dentro. O tarifaço de Donald Trump. Tarifas implementadas contra o Brasil já começam a ter reflexos no setor pesqueiro catarinense. O estímulo ao comércio local. Fecomércio lança campanha para que consumidores comprem produtos em estabelecimentos perto de onde moram. O avanço do diabetes. Em meio à alta nos diagnósticos, farmácias reforçam serviços de prevenção e tratamento da doença. Olá, uma boa noite para você. A gente começa o Band Cidade de hoje com um assunto que tem provocado cada vez mais preocupação nas autoridades, não só no Brasil, mas em todo o mundo, que são as fake news. O repórter Gabriel Felipe conversou com especialistas e mostra agora para você os perigos, os riscos das notícias falsas e também como identificar uma fake news. Acompanhe comigo na reportagem. Parece fácil, mas identificar uma notícia falsa pode não ser tão simples. Quando é muito, assim, a gente acha que é mentira, né? Porque quando é exagerada uma notícia, né? Então fica naquela, será que é ou não? Hoje em dia, com tanto de inteligência artificial, tem gente que faz a notícia falsa muito perfeita. É difícil, às vezes, de identificar. Em 2024, um estudo divulgado pelo Instituto Locomotiva apontou que 6 em cada 10 brasileiros afirmam saber diferenciar uma notícia verdadeira de uma fake news. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico fez uma pesquisa em 21 países, dentre eles o Brasil. Os pesquisadores mostravam uma notícia para uma pessoa e pediam para ela dizer se o texto era falso ou verdadeiro. O resultado revelado no ano passado é preocupante. Os brasileiros são os piores em identificar fake news. 2026 é ano de eleições no Brasil. O período costuma ser crítico para a disseminação de fake news. Por isso, a Justiça Eleitoral promove ações para combater as notícias falsas. Há um campo propriamente informativo, né, de informar a sociedade sobre essa realidade. A Justiça Eleitoral participa de esforços no sentido da formação não só dos seus próprios servidores, mas de outros servidores públicos. E, finalmente, há também medidas de caráter mais repressivo, né, que passam por um sistema que é centralizado também no Tribunal Superior Eleitoral, mas uma vez que eles têm um caráter local, são redirecionados para os tribunais regionais eleitorais. Para especialistas, o principal desafio é que as pessoas avaliem bem antes de repassar uma informação. Você recebeu uma informação, epa, né? Peraí, será que isso é verdade? Porque a nossa vontade qual é? É que a gente passe para frente o mais rápido possível aquela informação e não pare para refletir sobre se aquilo é de fato verdadeiro ou se aquilo é uma informação descontextualizada ou se aquilo é uma informação falsa. Nesse processo, a educação midiática pode ser uma grande aliada. A gente precisa entender, por exemplo, o contexto daquela informação, o propósito dela, o objetivo daquela informação ter chegado até mim e não considerar aquilo como sendo uma verdade absoluta. Policiais civis prenderam um homem acusado de assassinar uma mulher em São Carlos, no oeste do estado, crime cometido no último dia 10 de julho. O homem incendiou a casa e a mulher morreu carbonizada. Bartira Fontoura Mergen, de 35 anos de idade, foi encontrada carbonizada dentro da casa após o incêndio. A identificação veio após exame da arcada dentária. O incêndio ocorreu no dia 10 de julho, na região conhecida como Balneário de Pratas. Durante as investigações, a polícia classificou o incêndio como criminoso. O corpo de Bartira foi encontrado próximo à porta de saída, na parte de baixo da residência, o que indica que a mulher tentou fugir da casa em chamas. O autor do crime, um homem de 21 anos de idade, foi preso nesta terça-feira. A Polícia Civil apurou que o preso não tinha desavenças com Bartira, mas que teria comprado a briga de um amigo que teria sido agredido pelo marido dela.
Uma ação integrada entre as polícias federal e militar rodoviária resultou na apreensão de 320 quilos de maconha em Flor do Sertão, também no oeste catarinense. A apreensão ocorreu na SC 161 na noite desta terça-feira. Os policiais abordaram o veículo e encontraram a droga escondida no porta-malas. Além do entorpecente, os policiais apreenderam também placas de veículos clonados. O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas e levado para a central de plantão policial de São Miguel do Oeste. Já em Imbituba, no sul catarinense, uma jovem gaúcha foi presa com 17 quilos de crack. Foi no fim da tarde de ontem. Os policiais abordaram a jovem de 20 anos de idade na rodoviária, que fica no centro de Imbituba. De acordo com a Polícia Militar, ela retirou a droga em Florianópolis e levaria o entorpecente até Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A jovem foi presa por tráfico e levada para a Polícia Civil. E câmeras registraram um momento em que um motociclista morreu após ter sido atropelado por um veículo que participava, vejam só, de um racha. Isso em Joinville, norte do estado. O acidente ocorreu por volta das 9 horas da noite desta terça-feira em uma rua do bairro Bemervalde, zona sul de Joinville. O motoboy Edevaldo da Silva, de 28 anos de idade, trabalhava como entregador de pizzas no momento em que foi atropelado por um carro de luxo. O veículo que atropelou o motociclista bateu ainda em outros 3 carros estacionados. A motocicleta pegou fogo após o acidente. Após o crime, o motorista do carro se escondeu em um campo de futebol com medo de ser linchado. Ele foi preso e levado para a delegacia. Também no norte do estado, só que em Garuva, um ônibus com 45 passageiros pegou fogo no quilômetro 10 da BR-101, isso por volta das 6 horas da manhã desta quarta-feira. O veículo seguia no sentido sul, com destino a Florianópolis, quando o incêndio começou. O ônibus de 2 andares ficou completamente destruído. Bombeiros militares e bombeiros voluntários de Joinville atuaram na ocorrência e controlaram as chamas. Ninguém ficou ferido. A seguir tem o lançamento da EFAP 2025 ao vivo, as informações. Tem também o comentário de Cláudio Prisco Paraíso. E veja ainda, FEComércio lança campanha para estimular o comércio local. Os detalhes você confere na sequência aqui no Band Cidade. Até já. Estamos de volta para falar do lançamento da EFAP do Brasil 2025, uma das maiores feiras multissetoriais do país. Lançamento que ocorre na capital. A feira é um dos principais eventos de Chapecó, no oeste catarinense. E ao vivo, o repórter Gabriel Felipe tem as informações para a gente. Tudo bem, Gabriel? Boa noite para você. Olá, uma ótima noite para você, Rodrigo, para todos que nos acompanham aqui na tela do Band Cidade. Exatamente, o lançamento oficial da EFAP aconteceu no dia 28 de maio na cidade de Chapecó, mas hoje o lançamento regional aqui em Florianópolis acontece a partir das 7h30 da noite. Para explicar um pouquinho, então, o que é a EFAP, o que vai acontecer nessa feira, eu estou aqui ao lado do Camil Najib Sarkis, ele que é sócio-diretor da GDO Produções, que está auxiliando também na organização desse evento, né? Eu queria saber primeiro, para a pessoa que ouve que vai acontecer a EFAP acontece todos os anos, aliás, acontece a cada 2 anos, né? Mas o que é a EFAP e o que o visitante pode encontrar na EFAP? Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos os telespectadores da Band TV. Para nós é um privilégio estar falando com vocês. A EFAP é uma feira multissetorial que acontece no município de Chapecó. Ela é reconhecida em todo o território nacional. É uma feira onde reúne toda a família, exposição, agroindústria, parque, rodeio. Grandes shows acontecem por lá. E é uma feira que reúne realmente toda a família. Ela acontece no período de 10 a 19 de outubro e ela passa aí pelo dia 12 de outubro, que é o Dia das Crianças. Então é uma feira realmente multissetorial, agroindustrial para toda a família, Gabriel. Agora, como você comentou, né, de grandes shows que vão ter nessa feira, né, nesse banner, inclusive, a gente já pode perceber que tem várias atrações, né? São 10 dias de feira, sendo 6 dias de shows gratuitos e 4 dias de shows pagos, né? E nesses 10 dias passam artistas como Gustavo Lima, Alok, Henrique Juliano, Maiara Maraíza, Alexandre Pires, Tiaguinho, né? Então passa pelo rock também do CPM 22. É uma feira para toda a família e os gêneros musicais diversos, do sertanejo ao eletrônico, ao rock, ao pagode, ao samba. Então é uma feira realmente multissetorial, multicultural, que as pessoas têm o privilégio no estado de Santa Catarina em ter uma das maiores feiras do Brasil, né? A cada 2 anos em outubro. Agora o evento está passando por Florianópolis, mas ainda vai passar por outras cidades do estado, né?
Isso, vai acontecer alguns lançamentos regionais, né, no estado de Santa Catarina, na cidade de Joinville, Blumenau, Lages, Criciúma, Balneário Camboriú e hoje aqui em Florianópolis. Perfeito, muito obrigado pelas tuas informações, viu? Então é isso, de 10 a 19 de outubro, a IFAP do Brasil 2025 na cidade de Chapecó. Rodrigo. Obrigado, Gabriel, pelas informações e uma ótima noite para você. Olha só, o tarifaço do presidente norte-americano Donald Trump contra o Brasil já provoca prejuízos na economia de Santa Catarina. No setor pesqueiro, entidades se reuniram hoje em Itajaí para discutir o tema. O setor pesqueiro de Santa Catarina já sente os reflexos do tarifaço anunciado pelos Estados Unidos, mesmo antes da nova alíquota de 50% começar a valer no dia 1º de agosto. Uma das empresas de Itajaí, no litoral norte, cancelou o envio de 12 contêineres de pescado. Em um deles, a tarifa será equivalente à metade do valor da carga. O alerta vem do Sindicato dos Armadores e das Indústrias da Pesca, que enviou ofício ao governo federal pedindo uma solução diplomática para o impasse e a abertura de novos mercados. O que a gente espera é que, no mínimo, haja uma prorrogação dessa data de 1º de agosto por mais tantos dias, porque hoje o impacto é muito grande no setor, porque já está havendo demandas, de cancelamento de embarque. Com o bloqueio da União Europeia desde 2018, os Estados Unidos se tornaram o principal destino dos pescados catarinenses. No ano passado, o estado exportou cerca de 40 milhões de dólares em pescado, 13 milhões apenas para os americanos. E a Assembleia Legislativa aprovou hoje a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026. O texto prevê incremento na receita para o ano que vem. A proposta aprovada em plenário prevê receitas e despesas públicas de 57 bilhões e 900 milhões de reais. O valor é 10% maior do que o de 2025. O texto incluiu uma emenda do presidente da Casa, Júlio Garcia, do PSD, que possibilita que nas emendas apresentadas por bancadas regionais seja possível o pagamento de despesas com pessoal ativo da saúde que atua diretamente na atenção primária, na média ou na alta complexidade. A LDO é usada como base para a elaboração da lei orçamentária anual, que deve ser enviada pelo governo do estado ao legislativo no segundo semestre deste ano. Vamos ampliar mais esse assunto agora com Cláudio Prisco Paraíso, aqui no estúdio do Band Cidade. Tudo bem, Prisco? Boa noite. Como vamos, Rodrigo? Tudo bem, Prisco. A LDO foi um projeto aprovado hoje, mas a Assembleia trabalhou bastante, com muitos projetos aprovados, um pacotaço aprovado, não? Olha, chegaram lá quase 60 projetos. E a Assembleia se desembaraçou ontem de 25, hoje de 12, e deu uma limpada semestral na pauta. E agora entra em recesso, retornando em agosto, quando vai apreciar e votar outras 2 dezenas de projetos que exigem um pouco mais de análise, porque controversos. Nós tivemos aqui a mesa diretora reunida terça e quarta-feira. Em 2 dias, liquidaram a fatura. Próximo telão, aqui temos o plenário, com votos de parlamentares das mais variadas bancadas partidárias. Houve uma convergência na apreciação, votação e aprovação dos projetos. Vamos ver aqui no telão alguns projetos. Esse que o Rodrigo já falou, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, de 26, que é o que vai embasar o governo, recebendo a LDO, para, no segundo semestre, apresentar o texto orçamentário 2026, que será de 57,9 bilhões, um incremento de 10% em relação ao ano anterior. Próximo telão, temos também a autorização para a contratação de crédito junto ao Banco do Brasil no valor de 2,6 bilhões de reais. Recursos esses que poderiam ser utilizados em investimentos em várias áreas: defesa civil, assistência social, sistema prisional e infraestrutura. Próximo telão. E também houve a possibilidade de contemplar reajustes salariais para o magistério, com 6,5% os professores recebendo ao final deste mês e outros 4,5%
no mês de dezembro, mas não ficou restrito ao magistério, também o DESC, setores da saúde, sem falar na correção de gratificações para a Secretaria da Fazenda e Procuradoria-Geral do Estado, 2 órgãos estratégicos para a ampliação da receita, seja na fiscalização, seja na busca de recursos que foram sonegados. Pois muito bem. E, finalmente, concessões e renovações de benefícios fiscais, com destaque para a isenção de ICMS para os produtos da cesta básica catarinense. Próximo telão. E aí nós temos Ken Nunes, secretário-chefe da Casa Civil, que acampou na Assembleia nesses 2 dias e, com sua experiência de 4 mandatos de deputado estadual, fez a interlocução do governo Jorginho Melo com a Assembleia, no que foi bem sucedido. E, para finalizar, a foto de Jorginho Melo e Júlio Garcia, o liberal governador e o PCdista presidente da Assembleia, mas não deixaram que as suas diferenças partidárias, políticas e eleitorais interferissem na questão institucional dos projetos que mereceram a aprovação. Demonstração de maturidade política, meu caro Rodrigo. Com certeza, Prisco. Obrigado pelas informações. Forte abraço. Até amanhã com mais. Boa noite. Vamos falar agora que a Federação do Comércio do Estado lançou uma campanha para estimular o consumo em estabelecimentos legalizados, que contribuem com impostos e geram emprego e renda. A campanha ainda é um incentivo para que a população consuma perto do local onde mora. Estar legalizado significa ter licença da prefeitura, alvará sanitário quando necessário, registro no CNPJ e estar em conformidade com as normas de segurança, qualidade e trabalho. Além de cumprir a lei, os pequenos e médios negócios fortalecem o desenvolvimento local. E é por isso que campanhas como Comércio Local é Legal ganham cada vez mais força em Santa Catarina. É que ele combate a pirataria, ele combate a sonegação, além de trazer em torno de 2 milhões de reais a mais para 2 bilhões de reais para os cofres públicos. E agora, para valorizar além do comércio, quem compra nele, a FEComércio SC lança uma campanha com prêmios que promete movimentar o varejo catarinense. Ele valoriza o comércio do bairro, ele valoriza o comércio da sua cidade e o nosso comércio do estado. A ação vai sortear um total de R$250 mil em prêmios. Para participar, basta acumular compras nos estabelecimentos cadastrados em todas as regiões do estado. Toda a cadeia, né, desde lojista e funcionários, tá? Com todas as regras. Então, eu acho que não vai ter dificuldade nenhuma para aquelas lojas que são filiadas aos sindicatos patronais, tá? São quase 1000 lojas em Santa Catarina que estarão participando. E a seguir no Band Cidade, nossos repórteres mostram a preocupação com o avanço do diabetes no Brasil. Os detalhes logo após o intervalo, nós já voltamos. Estamos de volta com Band Cidade e o assunto agora são os destaques do portal TVBV Online. Separei aqui um deles, educação pública, 59% das crianças foram alfabetizadas na idade certa. É um levantamento feito pelo Ministério da Educação que contrasta 2024 com 2023 e apontou então que 59,2% das crianças foram alfabetizadas na idade certa na rede pública de todo o país. O dado, então, representa um crescimento de mais de 3 pontos percentuais em relação a 2023 e muito próximo da meta definida pelo MEC, que foi de 60%. Esse é apenas um dos nossos assuntos, temos outros aqui, ó. Homem é pego transportando mercadorias valiosas, também foi preso. O uso exagerado de analgésicos pode intensificar crises de enxaqueca. Tem aqui, ó. Jovem é presa com 17 quilos de crack. Tem também, Santa Catarina lidera crescimento na criação de cachaças no país.
Muito bom esse dado. E aqui, ó, cadastro estadual de pessoas em situação de rua é aprovado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Aqui no lado direito da tela você pode conferir os nossos colunistas. Cláudio Prisco Paraíso, Léo Coelho, Fabiano Linhares com os detalhes do esporte. Tem também o Paulo Chagas e o Robson Requisigo. Tudo isso e muito mais você confere em TVBV Online, que é o nosso portal. E como é que você acessa? Basta escanear o QR Code que está na sua tela com o seu smartphone para ficar muito bem informado. E olha, na educação também, cerca de 130 mil alunos da rede estadual de ensino foram avaliados no simulado do programa Qualifica Mais SC. Concentração, foco e atenção. Foi assim que os alunos da Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina realizaram as provas de língua portuguesa e matemática, a primeira etapa do simulado de avaliação da aprendizagem. As provas foram aplicadas nas 1.038 escolas estaduais para mais de 128 mil estudantes das turmas de 5º e 9º ano do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio. A iniciativa integra o programa Qualifica SC do governo de Santa Catarina. Os alunos foram muito receptivos, eles entenderam a importância disso e saíram dali bem motivados. A partir daqui, principalmente o 3º ano, que tem que entender isso, farão muitas provas, tem Enem, tem vestibular, tem provas de concurso, tem provas de emprego, provas de faculdades. Para os alunos, uma maneira de se avaliarem também. Eu tenho uma dificuldade em matemática e essa prova meio que fez eu ter mais um pouco de consciência que eu tenho essa dificuldade que eu tenho que melhorar. 7h15, 7h15, você confere o começo de noite lá na Lagoa da Conceição, leste da ilha, aqui na capital do estado. 20 graus é a temperatura neste momento, tempo bom, e você confere imagens da Avenida das Rendeiras e a Lagoa da Conceição em toda a sua beleza neste começo de noite lá no leste da ilha. O assunto agora é a saúde aqui no Band Cidade. Com o avanço do diabetes no Brasil, farmácias têm reforçado os serviços de prevenção e também de tratamento da doença. Isso é importante porque o país já é o 6º do mundo em número de casos, com mais de 16 milhões de pessoas diagnosticadas. A Patrícia convive com o diabetes há mais de 30 anos. Depois de ser diagnosticada, o acompanhamento da doença e os cuidados passaram a ser essenciais. Se você tiver uma alimentação balanceada, independente do tipo de diabetes, se você praticar atividade física, cuidar da alimentação e seguir a orientação médica, você vai conseguir ter uma vida tranquila. O diabetes já atinge mais de 16 milhões de brasileiros e o país ocupa o 6º lugar no ranking mundial de casos. A maioria convive com o tipo 2 da doença, que pode ser prevenido com hábitos saudáveis e o diagnóstico precoce. Com o avanço da medicina e mais opções no mercado, as farmácias têm ampliado os serviços de apoio com testes, medicamentos e orientações para facilitar o dia a dia de quem tem diabetes. Nós temos o teste de hemoglobina glicada, que é um teste que vai avaliar os parâmetros de glicemia do paciente de 3 meses até hoje. Ele é muito importante para o pré-diagnóstico de uma diabetes, mas não dispensa a procura de um médico posteriormente. A orientação médica continua sendo o principal caminho para o tratamento correto. As pessoas elas não se tornam diabéticas de uma semana para outra, né? Então é difícil mudar hábitos, trocar alimentos que você já está acostumado. É importante que as pessoas tenham um aprendizado, né? Sobre um olhar de raio-x sobre os alimentos que elas consomem, porque alguns deles, além do açúcar, também tem amido e outras formas de carboidrato curto, que a gente chama, que fazem a glicose subir rapidamente no sangue. O nível de açúcar no sangue é o principal indicador do diabetes e está diretamente ligado à alimentação. Muitos alimentos se transformam rapidamente em açúcar e exigem atenção. Com acompanhamento e hábitos saudáveis, é possível controlar a doença e ter qualidade de vida. E antes de encerrar, 170 crianças se formaram como bombeiros militares mirins, programa que é gratuito e oferecido para estudantes do 4º ano do ensino fundamental. Uma cerimônia marcou a formatura de 170 alunos no programa Bombeiro Mirim, destinado a estudantes das escolas públicas e privadas de Santa Catarina. O projeto capacita as crianças e adolescentes para agirem de maneira preventiva em situações de risco de acidentes.
Os pequenos aprenderam sobre prevenção de acidentes na infância e juventude, primeiros socorros aplicados à criança e ao adolescente, segurança e prevenção em desastres naturais, segurança contra incêndio e, ao final, realizaram uma visita ao quartel do Corpo de Bombeiros. Legal, e é isso. Esse foi o Band Cidade de hoje. Reveja as nossas reportagens no TVBB Online. O QR Code está na sua tela. Vem aí as notícias mais importantes do Brasil e do mundo no Jornal da Band. E para você, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.